Fala pessoal, seguidores aí do SMC Trading BR. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre estruturas. Na verdade, continuar a aula anterior, que a gente já falava um pouco sobre as estruturas, falamos sobre essas quebras, falamos sobre choke, boss, reversão e como isso funciona no mercado e como isso impacta na nossa leitura. E hoje a gente vai falar de um ponto aí que gera dúvida, gera bastante dúvida para a galera. Por que gera dúvida, essa questão dessas estruturas de swing internas, estruturas micros? Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem diferenciar a referência que elas estão trabalhando. Então, fez um choke numa estrutura, fez um boss em outra estrutura, depois fez um choke e reverteu, invalidou a minha referência, ou a minha referência ela segue a mesma? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, falar que existem estruturas de swing, estruturas que a gente considera como referência. Existem dentro das estruturas de swing estruturas internas, que seriam as estruturas que quebram e se formam dentro daquela estrutura de swing. E tem também as estruturas micro, que seriam aí as estruturas internas das internas, Então tem a estrutura de swing, e dentro da estrutura de swing tem outra estrutura que se forma, e dentro daquela estrutura menor ainda tem uma estrutura menor ainda, que é a estrutura micro. E como que a gente analisa essas estruturas, É sempre importante salientar que uma estrutura de swing ela é uma referência que se utiliza para tomada de decisão, para você ver onde tem um order block relevante, quem quebrou aquela estrutura. E a estrutura interna, ela acaba também sendo fundamental para você tomar a decisão. Só que em aspectos, em percepções diferentes. Por que eu digo isso? Porque uma estrutura interna, ela muito provavelmente tende a ser uma estrutura de swing num time frame menor. E essa estrutura de swing de um time frame menor, ela vai possuir estruturas internas, que seriam as estruturas micro naquela referência que você estava utilizando anteriormente. E diante de tantas estruturas, diante de tantos conceitos, como é que você toma a sua decisão? Como é que você analisa a referência que você está levando em consideração naquele momento? Como que isso pode ser útil para você compreender o movimento que o gráfico está fazendo? Então, todo o movimento que o gráfico faz, o gráfico ele se move em ondas, como já dizia Elliott, todo movimento que o gráfico faz, ele acaba por fazer estruturas maiores e menores. E nessas estruturas, o movimento institucional, que é quem de fato move o gráfico, ele vai deixando algumas referências que a gente utiliza para buscar nossas operações. E quando a gente procura essas referências e busca nela alguns rastros deixados pelo institucional para nossa tomada de decisão, é quando a gente entende a referência que está utilizando e se essa referência ainda é válida ou não. Então é importante que se tenha essa compreensão para que a partir daí você consiga utilizar um operacional dentro do SMC. Eu sempre vou falar, se preciso, falarei em todas as aulas, o que a gente vem falando aqui, o que vocês estudam por aí, é uma metodologia chamada Smart Money Concepts. E essa metodologia, ela não é por si só um operacional. Dentro dessa metodologia você vai encontrar alguns operacionais. Não é porque tem um boss, não é porque tem um choke que você vai simplesmente sair clicando, não é porque deixou um order block que você vai sair clicando. Então é importante, dentro da metodologia do SMC, estabelecer um operacional que vai ser o seu trade system, como você vai clicar. E é importante, dentro do seu trade system, você saber qual referência você está utilizando de estrutura para buscar as suas operações. Então esse é o assunto da aula, Antes de partirmos para o gráfico aqui para mostrar para vocês e explicar mais ou menos o que é, e depois a gente ir para a prática mesmo e mostrar no gráfico a vera o que é o que são, as estruturas de swing internas, estruturas micro. Então eu queria dizer para vocês que, antes de mais nada, inscrevam-se no canal, deixem aquele like e vamos para a ação. Vamos dar uma olhada aqui na tela, pessoal, no gráfico. Quando a gente olha aqui essas estruturas, o que seria a estrutura de swing? A estrutura de swing seria essa linha azul aqui que a gente está vendo aí no gráfico. Então a gente tem ali essa estrutura de swing, essa linha azul. É a estrutura que é a referência. Essa estrutura de swing ela vem quebrando estruturas aqui para baixo, É uma referência para a gente aqui quebrando estrutura para baixo. Vou utilizar até aqui
esse desenho para mostrar para vocês como que a gente considera isso. Então vem quebrando a estrutura para baixo. Se ele vem quebrando a estrutura para baixo e aqui tem um order block, por mais que ele venha aqui e faça uma reversão interna para buscar, esse order block ele não é invalidado. Esse order block continua sendo uma estrutura, fazendo parte de uma estrutura válida. Por quê? Porque aqui era a referência, mas ele não foi lá. Daqui ele voltou a cair. E quando ele volta a cair, ele deixa aqui um possível order block. Para ele voltar nesse order block, o cenário ideal seria o que? Simplesmente ele chega aqui e volta. Mas não é exatamente assim que as coisas acontecem. Muitas vezes, ele para voltar lá, volta internamente subindo aqui, fazendo quebra de estrutura, aí faz um choke, faz outro choke, aí depois volta, faz um boss, até que de fato ele chegue lá. Quando ele chega aqui, se você pretendia pegar uma operação aqui, o fato dele ter feito movimentações internas não invalida a sua entrada. Por quê? Porque nesse momento, para buscar essa operação, acreditando aqui no flow do mercado, a sua busca por uma estrutura de swing seria exatamente considerando essa quebra aqui, que foi originada por esse order block. Então, a sua estrutura continua válida. Então, isso aqui é a estrutura de swing. Dito isso aí, vamos lá ver agora, colocar aqui no gráfico, o que seriam estruturas internas. Estruturas internas seriam os movimentos que acontecem aqui dentro desse gráfico do swing. Então, enquanto ele chega aqui e faz aí uma pernada para baixo, para cair aqui, ele começa a quebrar estruturas. Então, ele vem quebrando estruturas, ou seja, está caindo, está quebrando pequenos fundos dentro dessa estrutura de queda que ele havia deixado anteriormente. E o que são essas pequenas quebras? São quebras internas. Por que internas, gente? Porque a gente está trabalhando aqui dentro de um range de atuação, que é esse range aqui, desse topo a esse fundo. Tudo que acontecer aqui dentro é um movimento interno. Quando é que ele vai fazer uma outra estrutura de swing? Quando ele romper, fizer um boss, quebrar a estrutura aqui desse topo. Então ele chega ali, nossa estrutura de swing agora é essa. Então tudo que acontecer aqui dentro é interno. Então ele só vai perder a validade da referência dessa estrutura quando ele vier aqui, romper esse topinho aqui. Mas ele não foi lá, não rompeu aquele topinho, ele continuou quebrando a estrutura para baixo. Então qual vai ser a nossa referência agora de estrutura de swing? Essa aqui. Então desse fundo, aqui. Então tudo que acontecer aqui dentro, movimento interno. Pronto, dito isso aí, estou vendo que agora eu considero uma estrutura de swing, aquilo que acontece dentro da estrutura de swing é um movimento interno. E o que é a tal da estrutura micro? A estrutura interna, como eu falei para vocês, ela tende a ser uma estrutura de swing em um time frame menor. Dentro desse time frame menor, a gente vai ver também estruturas internas, que seriam estruturas micros para um time frame maior. Parece confuso isso aí, como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. A gente tem aqui a estrutura de swing azul, a gente tem a estrutura interna vermelha, e a gente tem aqui agora, com esse gráfico lilás, uma estrutura micro, que seriam quebras menores dentro das estruturas internas. Então, as quebras menores que acontecem dentro da estrutura interna são estruturas aí micro. E como é que você enxerga essas estruturas micro no gráfico? Que negócio complexo. Sim, as linhas eu já estou achando difícil enxergar. Imagine quando isso aí estiver no gráfico. Vai ser uma confusão, não vou conseguir enxergar. Calma que eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer essa leitura no gráfico. Espero que você já tenha entendido essa parte conceitual, do que é uma estrutura de swing, o que é uma estrutura interna, o que é uma estrutura micro. E vamos para o gráfico ver como é que a gente analisa essas estruturas internas dentro de cada time frame e como que a gente considera aí essas referências a serem utilizadas. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui no gráfico. A gente está aqui nesse time frame, que é até bom a gente pegar um time frame de 1 hora, porque o time frame de 1 hora ele vai nos dar aí um pouco menos de ruído que time frames menores, Então vamos lá. A gente está aqui analisando o gráfico. Vamos pegar aqui dessa referência, o gráfico vem caindo aqui. Essa parte das quebras de estrutura eu já havia falado com vocês. Então ele chega aqui, dá o que pra gente? Ele dá um boss. Quando ele dá esse boss aqui, o que a gente considera como uma estrutura de swing? A gente vai considerar o topo que originou essa quebra de estrutura aqui. Então a gente vai pegar, vou botar aqui a bolinha para mostrar para vocês. A gente pega esse topinho e aquele fundinho. Como a gente já viu na aula passada, aqui passa a ser o nosso possível choke. E lá embaixo, quando ele deixar um novo fundo, que ele for esticando, deixou aquele fundo, depois deixou esse, e deixou esse fundo aqui, por fim. Quando ele deixa esse fundo aqui, quando ele quebrar novamente, ele faz aqui o seu pullback. Quando ele quebrar novamente, ele vai estar dando pra gente aí o que? Um outro
boys, uma outra quebra de estrutura. Quando ele quebra essa estrutura aqui, gente, o que a gente considera? A gente considera o quê? O nosso possível choke, ele desce. E o nosso possível boys também vai descendo, ó, até ele deixar o quê? Um fundo e fazer um pullback. Então aqui passa a ser a nossa estrutura de swing. Aí agora vai um exemplo aí do que é essa estrutura, esse movimento interno. Então lá em cima ele faz pra gente um choke quando ele perder. Vocês veem que aqui ele ainda não foi violado, né? Já falei isso com vocês. E aqui embaixo o possível boss. Só que ele apenas violou. Então isso ali vai ser o quê? Um fake boss. Se isso aqui é um fake boss, pessoal, se isso aqui é um fake boss, o que acontece? Esse range ainda continua válido. Esse aqui ainda é nossa estrutura de swing. Então, a estrutura de swing que a gente vai utilizar como referência nesse momento é desse topinho ali até aquele fundo aqui, ó, esse fundo. Então, esse vai ser agora aí o nosso swing. Tudo que acontecer aqui dentro é o que? Um movimento interno do gráfico. Então vamos ver aqui como é que acontece esse movimento interno. Ele chega aqui, deixa esse topinho. Para que ele faça um choke da estrutura de swing, ele tem que perder aquele topo lá de cima. Então a nossa referência é essa. Então ele precisa perder essa referência. Aí ele deixa esse topinho, foi lá, não fez o boys, ou seja, não violou quando ele fez o pullback. Quando ele perder esse topinho, ele está fazendo o que aqui para a gente? Ele vai estar fazendo uma reversão de movimento, um choke, só que observem, se a nossa referência, o choke do movimento principal é esse aqui, quando ele rompe ali aquele topinho, antes de fazer o movimento principal, ele fez um movimento interno. Então, esse aqui é o que a gente chama de choke ou choke interno, internal choke. Então, vamos lá. Aí ele chegou e não fez o que aqui agora? Não confirmou o choke do movimento de swing. Então, observem que essa é a nossa estrutura de swing. Tudo que acontecer aqui dentro é o que? Movimento interno. Antes disso, eu tinha falado para vocês o que? Existem estruturas micro, que lá, na verdade, essas estruturas micro, elas tendem a ser, num time frame menor, uma estrutura interna de uma estrutura de swing, que aqui é uma estrutura interna. Então, é a estrutura de swing interna e a estrutura micro. Observem que a estrutura interna estava sendo essa aqui. Olha o que ele deixou aqui. Uma estrutura micro. Então, antes de ir lá, ele tinha deixado esse topinho e foi e violou. Então, olhem o que ele fez ali. Ele deixou aqui um choke micro, deixou um choke da estrutura interna, para depois, lá na frente, ele vir a violar lá e fazer o que? Um choke da estrutura de swing. Mas vamos por parte, vamos acompanhando. Então, ele chegou aqui e não fez. Quando ele não faz, a gente pega aqui o fundinho que originou essa quebra de estrutura e considera esse fundinho para um possível outro choke interno. Então ele vai lá, fez um choke para cima, chegou aqui, ó, fez o que? Um choke interno para baixo. Ele faz esse choke para baixo, deixa a estrutura, vai lá e segue caindo. Confirmou um boys aqui para a gente agora, a partir desse novo range. Confirmou. Então, aqui já não é mais o nosso possível choke. O que vai ser o nosso possível choke? Vai ser agora nesse outro topinho que foi o topo que originou essa quebra de estrutura aqui para baixo, nos dando agora esse boys. Então, aqui ele fez o boys. Então, ele veio aqui, fez um choke interno para cima, um choke interno para baixo e nos deu agora uma nova estrutura de swing. O que a gente considera como estrutura de swing? Daquele topo lá de cima a esse fundo. Então, quando ele perder aquele topo, ele faz o possível choke. Se ele confirma aqui para baixo uma nova quebra, ele faz o que agora para a gente? Um possível novo boys. Então, a gente vê que ele vai trabalhando aqui dentro desse range. Aí, vamos olhar mais uma vez aqui para ficar bem fixado para vocês o que é uma estrutura interna, o que é uma estrutura externa. Vamos lá. Ele chegou aqui, quebrou a estrutura para baixo, deixou esse topinho. Quando ele vai lá, não rompe fundo e volta e ganha o topo, ele fez para a gente o que aí agora? Dentro de uma estrutura menor, ele acabou por nos dar aí uma quebra de estrutura interna. A favor do movimento? Não, contra o movimento. Então aqui a gente pode até considerar um movimento até micro. Por quê? Porque dentro do interno desse movimento ali, olha, aqui ó, dentro desse movimento interno, a gente tem aqui um outro choke interno, que foi originado por quem? Por esse topinho. Então aqui a gente tem um choke micro, e vai ter aqui, ó, desse topinho ali que quebrou o choke, um choke interno. Então observem
como é importante a gente fazer essa leitura. Aí ele vem aqui, não confirma. Quem impulsionou esse choke interno aqui? Esse fundo. Impulsionou aquela quebra. Então ele chegou aqui, perdeu? Não perdeu. Se ele ganha esse topinho aqui, isso aqui vira o que pra gente? Vira um boss interno. Como eu já falei para vocês, o choke ele dá indício de um movimento seguir uma direção. Depois que ele faz o boss, o que ele representa? Ele representa a confirmação daquela direção que ele estava seguindo. Então, não é coincidência, é SMC, gente. Ele fez o choke, confirmou com o boss e depois fez o quê? Foi lá quebrar a estrutura de swing. Então, vejam como é que funciona toda essa movimentação. E como é que funciona a estrutura micro? A estrutura micro é aquela estrutura que é interna dentro da interna. Então aqui não era um movimento interno, esse aqui não era a estrutura interna, com base nesse chokezinho que ele fez. Aqui, ele ganhando aquele topo, ele fazia um choke do movimento interno. Então, um choke interno. E ele fez um choke anterior aqui dentro, ó, deixou um topinho mais alto e voltou e quebrou. O que ele fez ali? Um outro choke interno, que a gente pode aí estar considerando. Veja bem esse movimento, choke interno, ou choke micro, que é o interno do interno, choke interno, boss interno, e aí ele vem aqui agora e faz o choke da estrutura de swing. Espero que tenha ficado entendido para vocês, isso aí vai ficando cada vez mais claro, essa visão, essa referência de utilização para entender, que tem gente que fala, é muito confuso, choke dentro de choke, choke interno, choke micro, como é que eu entendo tudo isso, como é que essas quebras de estrutura, como é que eu vou saber o que é que eu vou considerar? Você vai considerar sempre a estrutura que vai ser trabalhada, que você vai trabalhar como referência. Então, se nesse momento eu estou considerando aqui, ó, esse order block que quebrou ali, essa referência, se aqui é a minha referência do momento, aquele order block ali, tudo que acontecer aqui dentro é um movimento interno. Então, quando ele volta aqui nessa referência, que ele reage, esse order block é completamente válido, por mais que ele tenha feito o que aqui, gente, ó, fake boss, fez choke interno, fez choke para cima. Por mais que ele tenha feito toda essa movimentação dentro aqui desse range de referência, a gente ainda está considerando, por quê? Porque a nossa referência de order block, de quebra de estrutura, o rastro institucional, foi originado por esse order block aqui. Então é isso que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje. Próxima aula vamos trabalhar aí o quê? Vamos trabalhar estruturas de prêmio e desconto, né? Como a gente marca prêmio e desconto, quando que a gente considera aí dentro do prêmio e desconto uma estrutura de fluxo, uma estrutura saudável, uma estrutura que cumpriu ali com o seu papel, ou uma estrutura que só segue um fluxo sem fazer as suas devidas movimentações dentro do gráfico. Então esse é o assunto da próxima aula. Mais uma vez peço aí que vocês se inscrevam no canal, que curtam, que apoiem, que nos sigam lá no Instagram, que entrem no grupo do Telegram, né, onde tem compartilhamento também ali de pré-marketing, né, diário. Boto lá minhas análises para o índice, minhas análises para o boys. A galera tem aproveitado bastante, tem dado um excelente feedback falando, né, que realmente aquelas análises têm mudado a visão e a percepção e fazem com que você observe pontos importantes, vejam liquidez aí durante o gráfico. Então, se inscreva no canal do YouTube, deixe seu like, conto com vocês, compartilhem aí com seus amigos, parceiros que estão nessa batalha do mercado financeiro com vocês. E a gente está junto. Em breve mais aula, importantíssima para nosso desenvolvimento dentro do mercado financeiro. Um abraço e até lá!